ele passa agora aqui na nossa cidade. O bicho que pisa o chão dessa terra traz destruição. Seu nome é devastação. E ele veio em busca de guerra. Pois então, meu público racional, o que vocês verão aqui hoje é uma luta sem igual. De um lado, um povo da mata, guerreiras e guerreiros do cerrado. E do outro, a tal devastação. O monstro sem coração. Minha cidade escuta bem o que lhes digo. Se o povo da mata for vencido e esse bicho bem sucedido, o coração do mundo tá perdido. Vamos! Pode falar, né? Vai. Atenção, vai dar pra...
olha bem, olha o meu encontro. Quando eu encontro hoje essa manifestação do rock, eu lembro que eu já toquei em banda de fanfarra, porque quando eu estudava lá em Olinda, as escolas tinham uma banda marcial nas escolas, né? Que é exatamente uma banda de fanfarra. Então, até a tuba eu já toquei, menino. Até tuba eu toquei. Eu toquei prato, toquei tuba, toquei o surdo. É difícil falar sobre isso porque é uma coisa que a gente está aprendendo fazendo, né? A gente ainda está engateando nesse processo, mas até porque a gente ainda está querendo buscar muito bem qual é a nossa identidade. Tem um ponto comum para todas as fanfarras, que é o ativismo de fazer a ocupação dos espaços públicos da cidade, que é um direito de todos, né? Muito bem-vindos ao segundo dia do Rock. Para quem não sabe, nós estamos em São Sebastião, uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Pra gente é um prazer muito grande estar aqui com o Vai Que Fica, o Tropical da Charanga Venenosa. Como é o nome da trupe mesmo? Resgate Circense. E tem membros também do Surdodum aqui hoje. E a ideia é a gente ir cortejando, cada banda na sua vez, depois a gente faz uma bagunça louca. Mas se quiser tocar junto com o cortejo, tamo junto. Eu te confesso que eu fico tão inebriada assim, que quase não me passa muita coisa racional, sabe? Porque é tudo uma força tão grande de emoção. Muitas vezes me dá vontade de chorar mesmo. Eu não choro para continuar tocando. Mas muitas vezes me dá uma vontade de chorar de alegria, de prazer, de perceber que teve ali uma essência minha, ou melhor dizendo, do meu grupo, que se conectou com a pessoa de alguma forma. Formou! Vai, Filipão! Tô na formação, hein? Pra cá lado, hein? Vamos começar junto! Bora, Vi! Tem degrau, hein? Bora, vamos junto! Meio que casou, assim. Eu comecei a aprender o trombone e aí eu me lembro que foi 3 semanas, assim, depois, uma coisa bem próxima, que aí eu já, um dia, tava andando e vi o Vai Quem Fica ensaiando aqui na rua, perto aqui de casa. E aí, na hora, o Bruno é o nosso maestro lá no Vai Quem Fica, ele me abordou, ele viu que eu tava com instrumento, eu tava indo pra casa do meu professor, e aí ele me abordou e falou, pô, você toca e tal, não, vem tocar, a gente tem um bloco aqui.
jogo aqui, só um pouquinho, tá? O que foi? Não gostou, não? Tá, rapidinho, peraí. Tá, depois eu tomo. Só concluir que eu tô bem, tá gravando aqui, tá bom? Eu sou designer, né? Eu trabalho com design, com ilustração, tem bastante tempo, assim. Eu tenho uma formação que primeiro passou por design gráfico, depois eu fiz um mestrado em arte. E a música sempre foi uma coisa que fez parte total da minha vida, assim, desde criança, de participar de bloquinho de carnaval. Eu tive uma adolescência em Pirenópolis e a gente tinha um bloquinho de carnaval lá, chamado Urgente Reciclar, super engraçado, essa galera fazia as fantasias com coisa reciclada. Porque, de fato, é um ambiente onde tem uma visualidade muito forte, né? Os instrumentos, juntos, eles são muito bonitos, né? Então, e a sonoridade, né? Essa sinestesia de uma coisa com a outra, dá vontade de desenhar e, de fato, eu percebi que já tinha isso muito acontecendo, né? Então, o fanfarra, o Festival de Fanfarras, o movimento neofanfarrista, ele traz muito, pelo menos no início, muito essa característica de brass band, né? De trazer muito jazz, muito estilo norte-americano de fazer música. Aqui em Brasília, mais particularmente, que é o lugar onde a gente conhece, a gente resolveu misturar muito com os ritmos brasileiros, né? Então você percebe, consegue identificar no som das músicas de Brasília a mistura dos ritmos brasileiros, porque é muito o que Brasília é, né? Que é um lugar que acolhe as pessoas de todos os lugares do Brasil e é um lugar que mistura muito. Desde quando eu morava na Bahia, que eu comecei a aprender meu instrumento, né? Meu instrumento é flauta transversal e o flautim. Mas aí eu deixei um pouco a flauta de lado um tempo, por conta de estudos, do mestrado e tal. Quando eu vim para Brasília, eu resolvi retomar o instrumento como uma das formas de fazer conexões com a cidade, né? Para além do trabalho, porque eu vim para cá para trabalhar, como a maioria das pessoas que vêm de fora para cá, vem com esse primeiro objetivo, mas a gente percebe que é uma cidade que tem muito mais a nos oferecer além do trabalho. Então, uma das primeiras conexões que eu tentei fazer com outras coisas foi justamente a música, retomar a música na minha vida. Então, eu retomei os estudos no Clube do Choro
e do Clube do Choro, eu resolvi entrar em uma fanfarra, que era uma fanfarra que estava sendo criada na época, em 2015, no Calão Careta, e depois as Maluvidas, e daí eu não saí mais desse universo. Sim, é movimento. Você está sempre em movimento, é incrível. E você está sempre vendo pessoas novas e pessoas saem, aparecem na janela para te ver, pessoas saem das suas casas para ver a gente, pessoas chegam na praça, pessoas acompanham, pessoas ficam, sabe? É incrível. Eu acho que tem alguns ganchos que são interessantes, assim, que às vezes ficam numa sutileza da identidade visual, mas que são super importantes para amarrar a coisa toda, assim, né? Um elemento que é muito forte também nessa tradição que vem do carnaval, mas que também tem uma relação própria, assim, no ronco, é a questão do estandarte, né?
a pessoa que segura o estandarte, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque, de algum jeito ou de outro, ela tem que interpretar ali aquela performance, não pode ser um estandarte parado, assim, né? Ele pertence, ele faz parte da apresentação, assim, né? Olha lá que você tá apertando o celular. Como eu falei, assim, eu acho que é um universo já com muitas sugestões imagéticas, né? O próprio nome do festival é uma onomatopeia, né? Honk. Que é essa questão, né, da buzina, do buzinaço, do grito, do berro, do rugido do trombone, né? E eu acho que começou por aí para mim, assim, o raciocínio de pensar, cara, como é que a gente vai pensar essa proposta de ocupação de rua visualmente, assim, né? Então, os primeiros estudos que eu fiz de identidade visual foi, inclusive, com formas geométricas, porque eu queria que fosse simples, assim, né? Na verdade, não é uma música também que tem essa, pelo menos aqui em Brasília, assim, o envolvimento. Tem algumas bandas que, inclusive, são mais inseridas nesse universo profissional, né? São bandas que, inclusive, fazem shows e têm cachês, mas a maioria das outras bandas são um pouco informais, né? Então, acho que é importante. Eu queria também que na identidade visual tivesse um pouco claro isso, assim. Do último ano, inclusive, eu juntei vários tipos de desenhos, assim. Tem uma coisa que é feita com desenho à mão, tem uma outra que é feita no computador, uma outra que é um rabisco de guardanapo. Eu queria que tivesse essa linguagem múltipla, sabe? Porque eu acho que é feito disso, assim. Inclusive a questão racial, a questão também de gênero, é importante, e eu acho que o Honk, ele encontra lugar nisso, assim, né? Ele tem reflexo em várias questões que são contemporâneas, né? E que são muito duras e muito importantes, né? Então, é isso, assim, é super com leveza, né? São coisas que foram feitas com alegria, são alegres, mas o festival tem uma predisposição a ser uma coisa séria, assim, e é importante que seja também.
Toda a união que a gente tem entre os músicos, pela música, com o público, com os músicos, na rua, ela se mistura muito melhor, entendeu? As pessoas realmente vão poder se misturar com a música, com os músicos, com a rua e entre si também. E por isso que a música une e a rua mistura. Amazônia fica, Bolsonaro sai! Amazônia fica, Bolsonaro sai! Viajando aí pelo Brasil, pelos interiores, que cada cidade é uma dinâmica, né? A gente estava falando da rua, a rua é vida, né? Então, cada lugar que você vai é uma dinâmica totalmente diferente, né? Se você vai para uma cidade grande é uma coisa, se você vai para uma cidade histórica, que é um patrimônio histórico, é outra forma de ocupação, às vezes é proibido, né? A polícia vem te tirar. Às vezes são lugares que nunca viram artistas de rua. Então as meninas, às vezes, depois que eu termino o espetáculo, ainda mais em locais que são mais carentes, assim, de atividades culturais, assim, do circo, por exemplo, muitas vêm e passam a mão em mim, assim, só fico assim, aí passa a mão no meu figurino, sabe? Uma coisa assim do tipo, isso existe, né? Você vai fazer mágica de verdade? Você vai ver daqui a pouco. E existe, né? Nossos corpos existem, né? Nosso corpo de mulher, nosso corpo negro, o corpo... Dando continuidade a essa onda maravilhosa, revolucionária. A gente vai sentir agora o calorzinho nos nossos corpos, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Porque, pessoal, eu não sei se vocês sabem, você sabe, está sabendo? Pessoal aí atrás. Pessoal aí atrás. Vocês estão sabendo?
Pessoal, a revolução vai ser feminista! E eles têm que ser mostrados, né? E a gente tem medo de mostrar esses corpos, tem medo. Muitas vezes eu tô em casa e falo, cara, eu vou mesmo apresentar aquela... Tem assim, várias coisas que podem acontecer, porque a rua também é isso. A rua é o bêbado que chega, é o cachorro que passa, é a criança que entra, é tudo... É vida, é vida. Isso quando a gente tá ali inteiro, aberto, isso são presentes, né? A necessidade que a gente tem a partir de agora de ocupar, assim, é uma necessidade vital de ocupar e mostrar outras realidades. Com qual atitude os homens estão ocupando a rua, né? Talvez a maioria conheça a carta das mulheres que circulou depois do rombo de Porto Alegre, chamou a atenção para atitudes machistas que, em tese, o grupo que se propõe a ser ativista devia estar vigilante. E a gente percebe que não está. Dos estragos, né, que a gente vem causando e que os machismos promovem, a gente não tem não dimensiona, né? Claro que isso aparece aí em mortes. O estrago maior é a morte, né? Mas existem outros estragos, eu acho que tão profundos do ponto de vista da violência psicológica, que a gente não dimensiona muito bem. Nós não estamos preparados, eu acho. Não somos preparados nem no nível familiar, escolar. Às vezes, dependendo da forma como você se abre para a universidade, você aprende um pouco melhor isso, a dimensionar os estragos que a gente pode causar nas relações interpessoais, né? Catrina Pernambucana, maluca de BR. Catrina só tem 11 meses e já viajou 10 estados. Tá ligado? Desse jeito, 100% no bagulho. Todo dia nessa correria aí sentou comercial sul. Pode crer, daquele jeito pode crer. 100% atividade pra fazer prevalecer. Coisa boa. Todo dia. Aqui em Brasília, pode ter certeza na correria, vendendo umas meia touca, até fone de ouvido, carregador, película de vidro a partir de R$5, daquele jeito, pra todo mundo quer passar mal, quebrando o celular, todo dia olha lá, o rapa vai descer pra tomar a mercadoria, que porra é essa, porra, nós estamos trabalhando. Todo dia a fiscalização querendo nos roubar. Polícia passa fazendo um apoio deles. Enquanto tem aí vagabundo acorda cedo. Por quê? Vender droga no setor comercial. Muitos estão roubando, fazendo mal. Porque eu vou falar agora aí disposição. Não precisa ser ladrão, só trabalhar, acordar cedo. Vim pra correria desse jeito, com certeza olha o nego. É desse jeito atividade no bagulho. Eu não tô aqui no Brasil pra passar cheque sem fundo.
No princípio, verão cão! Então, de muito tempo, essas histórias de vem e vai, no final das contas, eu vim parar dentro dessa Brasília. A única coisa que eu sabia de Brasília era que uma voz saía lá dentro do rádio e dizia assim, ó, em Brasília, 19 horas. E essa voz me perseguia tanto. Quando eu parei nessa Brasília, eu fiquei perguntando pra minha mãe assim, ó, mas isso aqui é que é Brasília, é? Aí sai aquele povo lá do Nordeste, tudo no quentinho, cheirando a maresia, lambia assim a pele, só gosto de sal, vem parar dentro dessa cidade, cerrado, e um frio arretado, e começamos a gente descascar a pele, ficando todo mundo com os lábios secos. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Era exatamente o clima da cidade, né? Que agora a gente tira de letra, né? Uma galera de lá que sempre fala. Ele que é o... Vai lá, vai lá. Ele que é a pessoa que vai guiar tudo. Seu Zé, olha Depois nós conversa, tá? Tá bom. Fui trabalhar de gari, né? Saí do emprego doméstico e fui trabalhar de gari. Quando eu fui trabalhar de gari, aí sim, aí que eu digo pra você. Tem gente que fala, eu conheci Brasília, depois que eu me adaptei em Brasília, meu filho, eu conheci Brasília, foi varrendo. Aí a pessoa, como assim? Botava meu uniforme e ficava lá. E essa equipe aqui vai pra Celândia. Aí todo mundo entrava dentro do ônibus, aquele bando de gari ia pra Celândia. Essa equipe aqui vai pra Riacho Fundo. Eu, nossa, olha, ninguém entendia por que eu ia conhecer Brasília, né? A realidade de Brasília, né? As administrações, as outras cidades dentro de Brasília, as periferias de Brasília. Por isso que nossos ensaios, eles são sempre na rua, sempre são perto de pessoas, de lugares que precisam ser revitalizados, como o setor comercial sul, né, como aquele espaço do museu na biblioteca e outros lugares, como na Vila Planalto, e outros lugares, porque também tem a banda da Ceilândia, como é o pessoal da Vanguarda.
Aí o que aconteceu? Quando foi um dia, minha mãe levava muito para ver a torre, né? Vamos na torre primeiro, dar uma volta na torre. Aí todo mundo ia. Muita gente, muita história, né? Aí, quando eu subi lá naquele elevador da torre, daqui, né? E olhei, fiquei olhando de lá, olhando, e disse pra minha mãe assim: Mãinha, me diga, o que é que a gente não vê daqui? Qual lugar que a gente não vê desse lugar tão alto? Aí minha mãe disse assim: tem um lugar que você não vê daqui, que é bom demais, chama Celândia. Aí eu disse: daqui a 15 dias, vamos todo mundo pra essa Celândia. A ideia da menina: vamos pra Celândia? Aí minha mãe, todo mundo foi na minha ideia, a gente foi pra Celândia. Chegou na Celândia, quando a gente desceu na Celândia, eu falei: ô, menina, pois não é que a Celândia parecia com a minha cidade lá de onde eu saí. Gente, era gente andando pra cima e pra baixo. Gente pra cá, gente pra lá, gente pra cá, gente pra lá. E eu fiquei toda assim, achando uma belezura, né? Eu já queria até era ficar pro rumo da Celândia, né? Mas eu tinha meu trabalho pra voltar. E a gente passou um dia muito lindo. Jovem expressão, né? De ex-alunos da escola, né? Nós estudamos na Fundação Bradesco, aqui de Ceilândia, e nós tocamos junto na banda de escola quando a gente era criança. Desde 11 anos, a gente tocou junto até o ensino médio. Alguns aqui são músicos, né? Outros não puderam vir hoje, mas tem mais gente. Alguns são músicos e outros continuaram com essa paixão da música, né? Com a música. Então a gente resolveu se juntar, né? Para continuar tocando, continuar curtindo música. E aí, há uns 2 meses e um pouquinho, a gente decidiu tocar no Ronk, né? Então tá assim, bem corrido. A gente pensou em estar nesse grande projeto e aí a gente está correndo atrás para poder dar conta mesmo desse projeto, tá? Só para apresentar para vocês que é o Felipe Andrade. Na verdade, quando a gente começou a pensar na vanguarda, foi eu e o Felipe, né? A gente podia tocar, vamos lá, vamos reunir. Então partiu do encontro de ex-alunos até surgir a fanfarra, beleza? Aí veio um outro Felipe, que é o trompetista e tocou com a gente. Raniel, que veio somar, não estudou com a gente, mas daqui para somar. Luciano, mais conhecido como Tiboa, tocou com a gente lá na escola. E o Bruno Lira, beleza? Toca sacos aí. Então, gente, obrigado mesmo. Tá? Tem um Edvan também, né? O Edvan é nosso fotógrafo. Estudou com a gente. Estudou com a gente também. Deixa eu botar aqui hoje. Toca trompete, mas ele tá tímido. Acho que na verdade vamos dar uma saudação, todas muito bem-vindas a esse espaço, essa praça, que é a ocupação urbana. A gente está completando agora 13 anos de ocupação aqui. E nesse espaço, que é o mais recente nosso, um posto de polícia abandonado há 2 anos, e a gente já tinha ocupado na época 10 o outro prédio. Aí é aquela coisa, né? Tá vazio, bate 2 vezes, ninguém cai pra dentro, né? Aí nós
Mas assim, dessa vez nós ficamos para dentro com o plano, né? Tava lá, a gente não sabia que ia virar. Esse nós tínhamos um desejo, então vocês estão aqui no nosso futuro teatrinho de bolso, né? Vamos fazer aqui uma arquibancada para 80 pessoas e à nossa esquerda ali, a nossa primeira galeria de arte periférica. De que é possível transformar os espaços públicos, é possível fazer ele de um olhar saudável, né? O debate sobre a cidade é um debate muito tenso, porque a periferia é o lugar que não é a cidade para o conjunto da população, ela é apenas um dormitório. A gente não tem equipamentos nem estrutura que vocacione aos nossos filhos, nossas filhas, nossa comunidade a usufruir do conceito de cidade, a produzir também culturalmente esse conceito de cidade. Mulher do movimento, de entender que todo mundo a gente resolvia aquilo, era num coletivo, resolvia aquilo, era em luta. E eu fui seguindo, encontrei essa economia solidária e entrei no grupo e comecei dos alfazeres domésticos da história de Gari, a reunião da economia solidária. Opa, tem uma feira da economia solidária, eu tenho uma festa da economia solidária, vamos fazer tapete, vamos pintar, vamos ajudar. Então, nessa confusão toda de alegria, né, uma confusão de você, do movimento. Um dia eu estava numa feira da economia solidária, eu escutei um batuque. Olha lá, um batuque. Mas esse batuque, eu já escutava há muito tempo, né? Aqui do Paraná todo mundo conhece esse pessoal que tocava tambor e que foi um grupo que veio e ensinou muita gente. Hoje dentro do Paraná a gente tem muito percussionista, né, que tá aí. Aliás, dentro do Brasília tem muito percussionista que fala assim, olha, eu já toquei, eu já fui, né, percussionista do Tanuá, tambores do Paranoá, que fala, né? Então, aí já foi aquela história toda e eu já vi aquela coisa linda dentro dessa cidade. Levei minha mãe, depois eu levei meus 2 filhos, levei minha outra filha,
levei meu sobrinho, meu filho, eu saí levando, foi todo mundo que sabe, quando tu vai, mulher, eu digo, mulher, vamos ver, tu tá indo pra onde, rapaz? Eu tô indo pra uma história muito linda, agora se tu quiser ver essa história, vamos agora, olha, bota logo um lenço nesse cabelo, vamos embora. E já fui falando, cara, a coisa é isso mesmo, é essa história mesmo. Aí nessa confusão toda, desse tempo todo, eu peguei, fiz uma letrinha de um samba de coco, e daí o coordenador viu, e falou, é muito lindo, e vamos trabalhar o samba de coco aí com essa senhora, ó, olha aqui, vem aqui, ô dona Martinha, aí já começou, vem aqui. Ô, dona Martinha, ó, chegou a Martinha do coco, traz o coco novo. E a gente foi ensaiando e foi uma coisa muito linda, porque daí a gente tinha esse grupo de maracatu e dentro já tinha o grupo do samba de coco, né, que a gente veio e fazendo esse resgate, né, um resgate cultural, porque eu digo assim, gente, quando eu falo, a cultura, ela tá dentro de você, né, não tem como. Como que você fala de cultura? A cultura tá dentro de você. Sabe? É a sua origem, a sua identidade. Boa noite, galera. Nós somos as Maluvidas e a gente gostaria de convidar aqui ao palco um pessoal incrível, diretamente de Pernambuco e do Paranoá, Martinha do Coco. Alô, som. E aí, gente? Uma boa noite aqui, todo mundo aqui. Gente, ninguém imagina o tanto que eu corri para chegar aqui, mas eu cheguei e eu sou bem maluvida. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Fico orando, a Deus peço clemência, toda essa violência, o mundo vai se acabar. Cadê as palminhas do coco, gente? Luto contra a violência, porque mulher também sou. Eu sou guerreira. Mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Brasília e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Brasília e canto com muito amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Então, eu digo assim, nasci em Olinda. Aliás, o meu nascimento é no Recife, né? Porque diz assim no meu registro de nascimento, que eu nasci na encruzilhada. Aí as pessoas, eita, danou-se, né? Porque também tem um povo, né? Esse povo, né? Aí fala, místico do céu. Primeiro já começa logo assim, essa mulher toca tambor, então associa no tambor, numa religião, e associa em tudo. Aí depois diz que aí eu digo, bom, onde tu nasceu, na encruzilhada. Não, é isso mesmo. Né? Então eu vou muito bem nessa história, né? Porque no meu nascimento vem toda uma coisa muito linda. Porque a minha mãe, quando conheceu meu pai, na época que minha mãe conheceu meu pai, minha mãe era evangélica. Tá? E meu pai era do candomblé. Então, o que é que tem aí no meio desses dois, do evangélico e do candomblé? Tem um amor, rapaz. O amor. Tem um amor. É isso aí. Porque há muito tempo atrás, você já imaginou uma mulher evangélica namorando um pai de santo? O que minha mãe nos... Agora eu já estou entendendo porque ela quis ir para Brasília, entendeu? Que era também fugir das histórias, que era muita história. Então eu reconheço minha mãe como uma agora, nessas lutas todas agora que a gente fica aí, ó, igualdade, o respeito, mas isso aí vem de fibra de muitas mulheres de muito tempo, dos nossos ancestrais também,
entendeu? Dessa coisa mesmo da luta. Porque eu digo assim, viva o amor, porque essa é a história da Martinha do Coco. Cadê a família do samba de coco, gente, que nós vamos ser muito guerreira, para os novos tempos, que nós pedimos respeito.
Honk. O Honk ele surge em Boston, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, e daí a gente descobriu esse festival quando ele chegou no Brasil em 2015, mas a gente participou mesmo como banda com o Calango a partir de 2016, 2017, quando foi em 2017 que terminou o festival lá no Rio, a gente se olhou num barzinho lá em Copacabana e aí, por que a gente não faz isso em Brasília? Por que a gente não leva esse festival para lá? E aí essa semente ela germinou e a gente resolveu fazer aqui em 2018. Mas a gente não queria que o Honk Brasília ele tivesse a identidade de uma banda X ou Y, né? A gente queria formar um coletivo com as pessoas de todas as bandas, de todas as fanfarras que se interessassem nesse projeto e formar um coletivo bem misturado, bem diverso, para a gente trazer a identidade de um movimento de Brasília mesmo, né? Com a nossa necessidade naquele momento era fortalecer o movimento aqui e expandir, e crescer em número de bandas e em qualidade de som. E se negar a ver a realidade que ela grita para todos nós, sabe? Bom, até pode ter como algumas pessoas irem para a rua em si mesmadas, focadas em só ver o que elas querem enxergar, ok. Mas, de modo geral, é muito difícil isso, porque a rua ela tem nuances e aspectos que não tem como tentar esconder, não tem como tentar evitar topar com ele, sabe? Vai estar ali, inevitavelmente. Aí a gente tá falando claramente de diferenças socioeconômicas, a gente está falando claramente de sair do nosso próprio do nosso próprio habitat natural, né? A rua, entender que a rua ela não é uma extensão da nossa casa, da minha, Luane, porque ela é a casa, por assim dizer, de todos nós que somos cidadãos, cidadãs. Então, eu acho que a partir do momento que você vai para a rua de alguma forma, com música, levando dança, enfim, como falamos, seja qual for, uma arte circense, arte performática, você está já, de alguma forma, dialogando com as diversas realidades daquela rua. E isso, por si só, eu já entendo que é um ato político, sabe? Porque já te chama para o diálogo, já te instiga reflexões, já te instiga, num nível mais profundo, em outros passos, mudanças de postura, mudanças de hábitos, repensar. Aí voltei pra aquele.
que é BR lá. Eu comecei a observar que muitas coisas existiam dentro de Brasília e que da torre de televisão eu não vejo. É daí onde surge o seu olhar periférico, ó. Cadê? Onde está? É ali o povo, ali. Aí pronto, aí você vai, meu filho. Quando eu conheci Celane, meu filho, eu queria conhecer o resto das coisas todas. E para final de conversa, aí foi indo a vida, né? Porque você tá aí na história e a vida tá ali no caminho, né? A vida tá indo, você tá aqui. Mesmo se você volta para olhar uma coisa, a vida vai seguindo. Você volta, olha aquilo ali e você já corre lá para pegar a vida ali, porque a vida tá indo. Achei maravilhosa, assim, a ideia de ocupar a rua, de ir para a rua, de independente de cachê, de independente de apoio. Pelo contrário, né? Assim, mesmo sem esses apoios, fazer a coisa, fazer acontecer, fazer um encontro de fanfarra, né? É gente que gosta de uma boa farra. No outro ano, o Ron convidou a Orquestra Lada, que é o grupo também, né? Que é o outro grupo, que brinca, que eu brinco e que também brinca com essa mitologia que a gente criou aqui em Brasília. E a gente abriu o Ron, que foi maravilhoso, assim, tá em contato, tá ocupando o setor comercial, ver todo mundo junto, no outro dia brincando também, né, ir pro cortejo com eles. Essa ideia da ocupação da rua, ela é fundamental, né, assim, na verdade a rua ela já é ocupada, né, ela já tem seus donos e elas já estão ali, né, seja pelos moradores de ruas, seja pelos encantados. A rua já tem seus donos e já está ocupada. O que esses encantados querem é que a gente brinque com eles e ocupe essa rua com eles, assim, né? E a gente precisa estar sempre pedindo essa permissão e ocupar, assim, né? Trazer essa visibilidade para a rua, trazer a brincadeira para a rua, ocupar para que esse encantamento não se perca. E o Ron, que eu acho que traz esse papel, assim, né? Vem com esse papel de trazer esse encantamento para a cidade por meio das fanfarras e essa ocupação da rua.
Eu sou trompetista, professor de trompete, regente de banda. Desde meados da década de 10, o movimento de blocos e fanfarras, as neofanfarras, tem crescido muito em Brasília, no Brasil inteiro, que vem proporcionando que muito mais gente participe ativamente do carnaval e até de outras festas. Pois são muito mais pessoas tocando e não só observando, participando do carnaval mesmo. Isso tem gerado outras coisas. Tem mais pessoas comprando instrumentos, mais pessoas aprendendo a tocar instrumentos, mais pessoas consertando instrumentos. Logo, tem bem mais gente dando aula de instrumentos. Tem gente ensinando arranjo, tem gente fazendo arranjo para esses blocos, tem gente fazendo ensaio com esses blocos. Esses são os profissionais, os músicos profissionais trabalhando junto com um grupo de músicos amadores que tem crescido muito na cidade. Esse grupo de músicos amadores ainda passam a ser ouvintes mais apurados, mais exigentes. Então gera todo um mercado super positivo para a arte, para a música e para todos na cidade de Brasília. E viva o nosso carnaval, e viva as neofanfarras, né? Então, eu trabalho com música mesmo, né? Eu sou musicista profissional, sou pianista e ao mesmo tempo estou sempre junto com o pessoal dessa cena das fanfarras e que tem crescido pra caramba nos últimos tempos. E eu particularmente sou uma entusiasta assim, desse movimento. Eu acredito muito que essa música da rua, essa música feita entre músicos mais amadores, na sua maioria, é algo que eleva assim, a nossa arte, né? Na verdade, não vejo assim como algo que está competindo uma coisa com a outra. São manifestações diversas, né, da música e da cena cultural da nossa cidade. Enfim, é super legal ver esse pessoal difundindo, né, a música, difundindo as escolas também, porque é isso, né, aqui em Brasília a gente tem uma grande escola pública de música maravilhosa que a gente quer cada vez mais expandir. Então, não que a música precise ser escolarizada, sabe? Eu acho que tem espaço para tudo, para todas as abordagens. Então, se uma pessoa deseja fazer isso só no fim de semana, que maravilha, também tá tudo certo. E é isso, a música no seu lugar na vida de cada um. Então eu vejo mais ou menos dessa forma, né? A forma como eu encaro a música realmente passa muito por esse lugar de trabalho, mas também tem um pouco das duas coisas até dentro de mim. Então, assim, se eu pego um outro instrumento, como eu já fiz, a flauta, o trombone, que eu tentei começar e ainda não deslanchou, mas, por exemplo, a flauta eu já toquei algumas vezes com o grupo do Calango, né, e nessas manifestações de rua, assim, tanto em marcha, quanto ronque, quanto carnaval, enfim, porque é tudo uma grande coisa, assim, que acontece ao longo do ano, né, e os ronques vêm aí para trazer um pouquinho mais disso, para fortalecer. Então, acho super necessário e acredito bastante que uma coisa ajuda a outra, sabe? A profissionalização da música, de um lado, também ajuda a trazer essas pessoas que estão ali se encontrando nisso e que querem vir para a profissão. E, ao mesmo tempo, as pessoas que só se encontram nesse lado, assim, de é fim de semana, não quero levar a sério, mas é algo que eu me divirto, é algo que eu faço em família, também tem seu espaço. Então, maravilhoso. Percussionista, musicista, produtora e várias coisas, professora. Como a transformação pela música, pela arte, pelo lado lúdico, né? Por tudo isso fez em várias pessoas que eu conhecia, principalmente em mim. Então, acredito que o movimento das fanfarras é um movimento de utilidade pública, é super importante de se acontecer, porque a minha escola, ela foi à rua, né? Aprendi tudo que sei, muita coisa do que sei, na verdade. A grande maioria das coisas que aprendi, musicalmente falando, eu ganhei na rua. Então, a rua é uma faculdade, é uma academia, é uma escola aberta a todos e de suma importância. Assim como o carnaval é para todos, assim como a fanfarra é para todos, a rua ela é para todos e está aberta a todos, porque na rua a gente consegue se libertar. E, repetindo, tenho muito orgulho de ter visto de perto, de estar por perto e poder ter contribuído um pouquinho com tudo isso. Então é isso, a rua é para todo mundo, sim, e viva o movimento das fanfarras no Brasil e no mundo.